Salve pessoal, boa tarde. Vamos dar então continuidade ao nosso assunto de métodos físicos 2. Vocês devem lembrar que nós estávamos conversando sobre análise térmica. Eu vou repassar esse tópico rapidamente, porque já discutimos isso em profundidade. Para vocês lembrarem, quando a gente está pensando em análise térmica, nós estamos falando de um conjunto de técnicas experimentais que investigam o comportamento de uma amostra como função da temperatura ou do tempo a temperatura constante. E isso aqui é chave, porque como já discutimos muito, esses dois modos, ou variando a temperatura ou forçando um modo isotérmico, são os dois principais com que nós vamos trabalhar. As técnicas de análise térmica têm grande importância acadêmica e industrial e elas vão permitir colher informações qualitativas e quantitativas. Numa ampla faixa de temperaturas, muitos materiais podem ser estudados, mas devemos lembrar que, justamente por serem análises geralmente fáceis e rápidas, nós temos aí a abertura de margem para uma série de interpretações que são muito equivocadas. E lembrando também que não é uma técnica absoluta, nós sempre vamos precisar de subsídios de outras técnicas, como microscopia eletrônica, microscopia óptica, difração de raios-x, espalhamento de luz, para que as interpretações sejam as melhores que nós pudermos oferecer. Vantagens. Nós estamos falando então em estudos em amplas faixas de temperatura. Nós podemos usar diversos programas de aquecimento. Como eu tinha comentado já com vocês, podemos estabelecer uma rampa de aquecimento, seguido do modo isotérmico, que depois é seguido por um resfriamento ou por outro aquecimento numa velocidade diferente. Quase qualquer forma de amostra pode ser estudada, então nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com sólidos, com líquidos, com géis e outros. Outra vantagem que a gente deve levar em consideração é a pouca quantidade de amostra necessária para trabalharmos nessas técnicas. Nós estamos falando de quantidades de material que podem variar desde 0,1 micrograma até 10 miligramas. A atmosfera e as vizinhanças são padronizáveis, o tempo de experimento é relativamente curto, tomando de minutos até horas, e o preço do equipamento é bastante razoável. Como eu disse para vocês, aquele equipamento simultâneo que nós temos no Lapin 3 custou à época cerca de $70 mil. Na ciência de polímeros, esses estudos preliminares sobre as temperaturas de transição e padrões de decomposição são geralmente feitos antes de outras análises espectroscópicas, principalmente quando a gente imagina a ciência de polímeros com um foco mais na questão dos materiais. Cuidado que nós devemos tomar. Essas amostras, que são estudadas por análise térmica, elas são avaliadas em condições de não equilíbrio. Então, os dados são influenciados por parâmetros experimentais diversos, como as dimensões e massa da amostra, a taxa de aquecimento e resfriamento, a natureza e a composição da atmosfera, a história térmica e mecânica da amostra, e nós já discutimos cada um desses pontos na nossa aula presencial. Mudanças importantes podem acontecer durante o experimento. Repara, nós podemos passar por eventos de cristalização, formação de rede, segregação de fases, e isso tudo vai ter impacto nos resultados térmicos que nós estamos analisando. A configuração geral dos equipamentos de análise térmica é um arranjo, um setup que nós devemos lembrar sempre dessa forma mais simples. Repara que a gente está falando em termos sempre ali um sensor físico
E é esse sensor que vai dar a natureza da análise que nós estamos fazendo. Um forno com atmosfera controlada. Um programador de temperatura. E um computador para fazer a aquisição dos dados. As principais vertentes, então, da análise térmica são as técnicas de termogravimetria, termogravimetria derivativa, análise térmica diferencial, calorimetria exploratória diferencial, a análise termomecânica, termodinâmico-mecânica e análise termodielétrica. Vocês podem reparar nessa figura que cada uma das técnicas está sendo representada na abscissa com a temperatura, e nas ordenadas com as informações provenientes dos diferentes sensores que estão sendo utilizados. Como, por exemplo, aqui nós temos variação de massa, ou seja, o sensor é uma balança. Aqui nós temos variação de temperatura. Então, o sensor é um conjunto de termopares. Aqui nós temos módulo elástico e módulo de perda. E aqui nós temos entalpia, volume e os módulos de novo. É linha e é duas linhas. Já discutimos isso também. Você mesmo pode montar um sistema de análise térmica. Lembra, esse daqui foi o que eu mostrei para vocês, que eu montei no meu doutorado, né, usando alguns restos, né, de máquina de lavar, de chuveiro elétrico, né, madeira e coisas assim. Aqui nós queríamos medir variação de condutividade com diferentes temperaturas. Esse aqui era o sistema de resfriamento que eu já tinha comentado com vocês. Aqui o sistema para fazer a medida da resistência e depois era calculada a resistividade. Eu cheguei a comentar com vocês também a grande importância desse tema. Quando a gente faz uma bibliometria bem simples, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, usando duas palavras, polímero e TGA, nós obtivemos uma sequência de resultados por ano que mostra um interesse crescente da comunidade científica por essa técnica. Isso quer dizer que mais e mais pessoas estão usando essa técnica. Isso quer dizer que nós temos que usar cada vez melhor essa técnica, fazer valer cada um dos resultados que a gente consegue. E para isso a gente tem que conhecer bem a técnica e o equipamento. Vamos então falar da questão da análise termogravimétrica. Quando a gente pensa na análise termogravimétrica, o fenômeno observado é a variação de massa em função da temperatura ou do tempo a temperatura constante. Lembrem, isso vai repetir demais. Eu comentei com vocês também que essa é provavelmente a técnica mais intuitiva, mais fácil de ser compreendida. Na ocasião, citamos um exemplo da vela, ou do potinho com água que evapora sob o forte calor do sol. Como exemplo de condições de análise, nós temos aqui corridas que podem variar de 50 a 500 graus Celsius, né, com uma velocidade de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto sob fluxo de nitrogênio. Os principais estudos são a decomposição, estabilidade térmica, cinética de alguns processos físico-químicos. Reparem, sorção, dessorção, sublimação, vaporização. Todos eles envolvem variação de massa.
E quando nós não temos variação de massa, como por exemplo nos eventos de fusão, cristalização e transição vítrea, essa técnica não é útil. Os resultados são extremamente dependentes das condições usadas. Então, quando a gente pensa na amostra, o volume, a massa e o formato interferem. Nesse ponto em particular, lembrem das várias discussões que nós já tivemos a respeito de gradiente térmico. O cadinho, o formato e a constituição também vão impactar. A atmosfera, nesse caso nós estamos pensando na questão da natureza, da pressão, entre outras. Já discutimos também essa questão de trabalhar com pressões elevadas, com pressões reduzidas. E, por último, a taxa de aquecimento também vai impactar nos resultados. Essas curvas de análise termogravimétrica não podem ser encaradas como impressões digitais independente das condições de análise. São necessários testes preliminares sempre. As condições devem ser mantidas para toda uma série de amostras. Se você não mantém as condições para toda uma série de amostras, elas não são comparáveis. Então você perdeu tempo e dinheiro. Aqui nós temos um desenho mais detalhado, né, de uma termobalança comercial. Os principais componentes são a microbalança, o forno, o controlador de temperatura e o registrador. Reparem que aqui o nosso sensor é essa microbalança e todos os outros componentes são mantidos como nós já discutimos anteriormente. Falei para vocês a respeito da instalação, né, que nós devemos ter uma série de cuidados com a instalação. É um equipamento muito sensível, aí precisa ser tratado com o merecido respeito. Essa balança, a gente tem que lembrar que nós já discutimos a questão de faixa de operação. Chegamos a uma conclusão de que algo entre 15 e 20 miligramas seria o ideal para trabalhar, principalmente com esses equipamentos que nós temos à nossa disposição. Comentamos a respeito da calibração periódica e da braçadeira, que é uma forma de proteger o fio de ouro, né, que liga o mecanismo da balança ao prato da balança. Falamos aqui também dos porta-amostras, que têm as mais diversas formas, tamanhos e materiais. Lembrando sempre que nós temos que trabalhar com porta-amostras que consigam chegar a temperaturas de pelo menos 100 graus Celsius maiores do que a da amostra que vai ser testada. Comentei com vocês também em relação aos cuidados que nós devemos ter com os cadinhos de platina. Todo mundo gosta de trabalhar com platina, mas ela é atacada por enxofre, chumbo, fósforo e algumas vezes até óxido de ferro. Os cuidados com as paredes baixas e paredes altas, né? Para que serve? Poxa, quando você tem muita segurança para a tua amostra, você pode trabalhar com parede baixa. Se você acha que tem algum risco de inchamento de respingo, sempre parede alta. Esse foi o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Aqui nós discutimos a questão da variação de massa. Lembrando sempre da questão da análise das figuras. Como que a gente faz? Nós temos que olhar para a figura a partir da abscissa. Então, o que tem na abscissa dessa figura? A temperatura em Kelvin. O que tem na ordenada dessa figura? A variação percentual de massa. E dentro da área gráfica nós temos duas curvas. Uma delas referente ao cadinho de alumínio carregado com um polimetacrilato de metila. E o segundo, cadinho de alumínio, carregado também com polimetacrilato de metila, mas com um pedacinho extra de alumínio. E nós já discutimos bastante que essa variação de massa, na verdade, vai produzir alguma variação na disposição do material, o que vai modificar de alguma forma os gradientes térmicos a que esse corpo vai ser submetido, e isso leva a
ao deslocamento da curva para temperaturas maiores. O forno também nós discutimos bastante, nós falamos a respeito do forno. O forno ele tem que ser um projeto de engenharia muito bom, uma vez que esse forno deve garantir que todos os componentes da microbalança e termopares estão no mesmo gradiente térmico. Conversamos também a respeito dos arranjos. Chegamos à conclusão de que esse arranjo aqui não é bom, porque isso vai me trazer uma série de problemas todas as vezes que eu tentar acoplar o termopar à amostra, e que esse arranjo aqui, com a balança, tá, o mecanismo da balança acima do forno, é o mais comum para as amostras poliméricas, por uma questão de facilidade de preparo e de menor custo. O forno, de novo, né, devemos ter algumas preocupações em relação a ele. O forno ele deve poder operar até 100 graus Celsius acima da faixa de análise. Ele deve possuir a menor capacidade térmica possível. Isso vai facilitar o aquecimento rápido da amostra e diminuir o atraso entre a temperatura programada e a temperatura real. Nós já discutimos isso também. Nós temos pelo menos 2 termopares dentro desse sistema, um diretamente responsável por acompanhar as variações de temperatura dentro da câmara, enquanto um segundo é responsável, está nas vizinhanças, portanto, da amostra, e é responsável por acompanhar a variação de temperatura próximo à amostra ou na amostra. A gente tem que pensar também que esse sistema ele tem que ser blindado eletromagneticamente e tem que ter barreira à convecção. Calibração da temperatura demanda o quê? Nós temos que trabalhar com a transição com a menor largura possível. Essa transição também deve ser reversível, ou seja, nós vamos reaproveitar o padrão. A transição tem que ser facilmente observável, de preferência usando poucos miligramas desse padrão. A temperatura da transição deve ser independente de composição atmosférica, pressão, presença de outros padrões. Então nós já discutimos bastante a respeito da temperatura de Curie, de uma série de metais e ligas metálicas, e nós demonstramos que esse tipo de calibração é muito eficiente, porque vai permitir a calibração multivariada desse equipamento. Ou seja, podemos colocar várias amostras metálicas dentro do nosso porta-amostra, introduzir um ímã abaixo do braço dessa microbalança, forçar a variação de temperatura, o aumento de temperatura, e à medida que cada temperatura de Curie de cada um dos padrões metálicos for ultrapassada, o material passa de um material ferromagnético para um material paramagnético. Como eu comentei, nós temos associado aí a essas temperaturas de Curie um desvio padrão que é considerável. Então a gente tem que sempre lembrar que há erro associado às nossas análises. Uma técnica mais sensível para a calibração da temperatura seria o método da gota. Nós já discutimos isso, né? Principalmente a questão da dificuldade de você montar esse tipo de arranjo aqui para obter um sinal muito, muito pequeno. É bastante complicado, mas você melhora a tua precisão, né, que vai aumentar de 4 Kelvin, mais ou menos 4 Kelvin, para mais ou menos 2 Kelvin. A atmosfera, nós temos uma grande variedade de condições. Aqui a gente pode pensar desde a alta pressão, trabalhando com 300 megapascal, até o vácuo. Em cada caso desse, como nós discutimos, nós vamos mudar o equilíbrio dessas reações de degradação e decomposição.
Mudando então esse equilíbrio dessas reações, nós vamos atrasar a reação no caso de um aumento de pressão ou acelerar essa reação de decomposição no caso de uma diminuição de pressão. O uso de gases também tem um impacto, né? Aqui a gente pode pensar nos gases inertes, corrosivos, oxidantes e redutores. E como eu mencionei para vocês, imaginem tentar comparar um experimento feito com nitrogênio e uma réplica em ar sintético. Os mecanismos de decomposição da amostra vão ser diferentes. No primeiro caso, usando nitrogênio, você vai ter uma decomposição que passa longe de qualquer mecanismo de combustão, o que vai acontecer no segundo caso. O controle do fluxo também é importante, nós devemos garantir que o fluxo desse gás de purga vai sempre estar, né, ajustado da mesma forma. Na sequência, nós falamos sobre taxa de aquecimento. Quando a gente pensa na questão da taxa de aquecimento, reparem isso daqui. Eu mostrei para vocês essa outra figura. Nessa figura nós temos na abscissa a temperatura em Kelvin, na ordenada a variação percentual da massa, e dentro da área gráfica nós temos duas curvas, uma contínua e outra tracejada. A contínua se refere a uma análise que foi feita a 2 Kelvin por minuto, enquanto a tracejada uma outra feita a 20 Kelvin por minuto. Reparem que aqui nós temos outras informações, que são a amostra utilizada, PVC, a quantidade de amostra, 5 mg em ambos os casos, o gás de purga, nitrogênio, e o fluxo desse gás de purga, 20 ml por minuto. Reparem que quando a velocidade de aquecimento aumenta de 2 para 20 Kelvin por minuto, nós podemos observar com facilidade o deslocamento da curva TGA para temperaturas maiores. E, novamente, isso se deve ao já bastante discutido efeito do gradiente térmico. Lembrem do exemplo da cebola cozinhando que eu comentei com vocês. E como um detalhe extra, lembrem que essa daqui foi a primeira análise que nós apresentamos de forma completa, onde as informações de taxa de aquecimento, quantidade de amostra, gás de purga e o fluxo desse gás de purga também foram apresentadas. Ficou esse exercício para vocês fazerem. A ideia era vocês provarem por meio de derivação que os dois processos de degradação são diferentes. Então a ideia era vocês tirariam as informações de variação de massa e de temperatura usando algum software, tipo o G3, e com isso vocês conseguiriam então essas curvas formadas por uma sequência de pontos, as quais podem ser derivadas com facilidade usando o Excel de vocês, ou o Calc no meu caso, que eu uso o LibreOffice, fazendo aquela conta simples de ΔY sobre ΔX. Em relação às amostras, nós temos que pensar que as curvas termogravimétricas elas são influenciadas pela massa, volume e forma da amostra, e isso, de novo, a gente está falando sempre aí da questão de gradiente térmico. Tá? Além disso, nós temos fenômenos endotérmicos e exotérmicos que podem acontecer. Esses fenômenos vão produzir diferenças de até 50 graus Celsius entre a temperatura da amostra e a programada. Solução: trabalhar sempre com a menor quantidade possível do material. E também
Algumas dessas amostras podem produzir evolução de gases que são, nesse caso, capazes de desestabilizar a medida da massa. Novamente, a melhor alternativa para lidar com isso é trabalhar com a menor quantidade possível desses materiais. Aqui nós temos uma outra figura que mostra o efeito do formato da amostra sobre os resultados de análise térmica. Reparem que nós temos aqui na abscissa a temperatura em Kelvin, na ordenada a variação percentual de massa, e dentro da área gráfica nós temos três curvas. Uma referente à amostra na forma de pó, na forma de flocos e na forma de blocos. Que amostra é essa que está sendo analisada em diferentes formatos? É o polimetacrilato de metilo. Ok. Reparem que todas as outras condições são mantidas. Nós estamos falando em 5 mg de amostra, uma velocidade de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto, o gás de purga nitrogênio e o fluxo 20 ml por minuto. Nessa figura é interessante notarmos a diferença entre as curvas do material na forma de pó, flocos e bloco. Reparem, quando nós temos o material numa forma de um particulado bem fino, esse pó, reparem que a curva de decomposição, a curva de perda de massa dessa amostra em função da temperatura aplicada, tem um comportamento em que essa perda de massa começa num valor de temperatura menor do que o que foi observado para o material na forma de flocos. E essa temperatura de início de perda de massa para o material na forma de flocos é menor do que a temperatura para o início de perda de massa do material na forma de blocos. Isso acontece porque cada vez mais nós temos amostras que vão ficando mais grosseiras e com isso temos um aumento do gradiente térmico em cada uma delas, deslocando o início desses eventos de perda de massa para temperaturas maiores. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos parar um pouquinho por aqui e continuamos depois.